A Albânia terá uma nova ministra de inteligência artificial que irá ajudar na gerência perfeitamente técnica do Estado. E já que eu sou da tecnologia, obviamente eu devo gostar muito disso, né, pessoal? Então vamos comentar um pouco sobre esse assunto. Então, para iniciar, eu vou dar uma lida nesse artigo aqui do Tecnoblog, que é Albânia nomeia robô de IA como ministra. Batizada de Diela, entidade virtual será responsável por gerenciar licitações públicas contra fraudes. Inteligência artificial foi desenvolvida com o apoio da Microsoft. Olha só o iniciozinho aqui, ó. Até mesmo cargos estatais de alto escalão estão ameaçados de substituição por IA, ao menos na Albânia. O primeiro-ministro do país, Edi Rama, anunciou na última semana a nomeação de uma inteligência artificial para compor seu novo gabinete de governo. Batizada de Diela, a entidade virtual assume um cargo análogo ao de ministro para gerenciar licitações públicas do país. Então, só para comentar aqui no iniciozinho, esse negócio de será que a IA não poderia substituir o emprego de políticos, gerentes, esse tipo de coisa? Nós temos um vídeo aqui sobre isso, eu não revi ele antes de fazer esse roteiro, mas eu acredito que eu vou falar a mesma coisa ainda que eu tô pensando agora, que nós vamos comentar um pouquinho mais pra frente aqui, tá? Antes da sua promoção à ministra, Diela já atuava como assistente virtual na plataforma de serviços públicos e-Albânia. A iniciativa foi lançada com o apoio da Microsoft. No portal, ela auxiliava cidadãos e empresas a navegar pelo sistema e obter documentos digitais, sendo representada por um avatar vestido com trajes folclóricos do país. Aí aqui essa seção da matéria diz: Ministra Virtual Anticorrupção. A nomeação da IA para uma posição no alto escalão do governo é uma aposta de Edi Rama para lidar com um dos maiores problemas da Albânia. Segundo a agência Reuters, o país dos Balcãs luta há décadas contra escândalos de corrupção, especialmente na concessão de contratos públicos. Isso tem complicado as negociações para sua adesão à União Europeia. Diela é o primeiro membro do gabinete que não está fisicamente presente, mas foi criado virtualmente, afirmou Rama em uma publicação. Segundo ele, a IA garantirá que as licitações públicas sejam 100% livres de corrupção, além de ajudar o governo a trabalhar de forma mais rápida e transparente. De acordo com a Associated Press, a Microsoft cooperou na criação de Diela. O governo teria utilizado modelos e técnicas de IA avançados para garantir a precisão em suas funções. Para o desenvolvimento da assistente, a mídia albanesa cita o uso de tecnologias Azure OpenAI e modelos mais recentes de IA da Microsoft. A iniciativa tem um grande contraste com outra IA estatal europeia totalmente aberta, lançada por pesquisadores suíços neste mês. Ainda estamos devendo falar sobre isso, é um assunto que eu quero trazer na live. No caso albanês, ainda que aparentemente não seja um modelo completamente novo, não há informações exatas sobre quais dados o alimentam. O governo também não detalhou como será a supervisão humana da IA ou como planeja mitigar os riscos de manipulação do sistema. E daí eles só vão falar ali que a oposição disse, isso é uma péssima ideia. E daí agora eu vou falar para vocês, né, revelar minha opinião. Eu também acho isso uma péssima ideia. Então eu deixei uns artigos aqui porque eu li vários e foi bem interessante. Principalmente eu li esse aqui, Euronews, que é um veículo da Europa, e esse da BBC, né, que é a famosa BBC do Reino Unido. Eu achei interessante ler a perspectiva deles, pois eu acho que todos têm uma perspectiva bastante neutra e tecnocrática do que está acontecendo aqui, que não é a minha perspectiva. Quem já segue o canal aqui sabe que eu geralmente tendo a não gostar desse tipo de coisa. Por quê, tá, pessoal? E eu sinto que eu vou repetir pela milésima vez uma coisa que eu sempre falo, tá? Mas isso é uma coisa que a gente chama de fetichismo da técnica ou de fetichismo da tecnologia. Vocês podem chamar isso da maneira mais ou menos que vocês quiserem, mas nós temos um vídeo aqui sobre isso. E é basicamente essa coisa de a gente achar que a gente colocar mais tecnologia, colocar alta tecnologia, colocar esses processos tecnológicos no meio das coisas que a gente está fazendo é uma coisa que sempre vai ser benéfico, que a tecnologia é um molho mágico, né? É o segredo que a gente vai colocar numa coisa e vai deixar o processo muito mais eficiente. Junto, né, com o oportunismo do Edi Rama, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque eu não entendo de política da Albânia, mas eu tive que ler um pouquinho para isso. Para convencer as pessoas que têm um pensamento mais tecnocrata, um pensamento mais eu sou 0% político, eu sou 100% técnico, de que ele está fazendo alguma coisa extremamente interessante. Então é basicamente um oportunismo bizarro, é uma lacradinha que ele está tentando fazer para dizer que olha só como eu estou modernizando o serviço público, colocando, né, uma tecnologia ali e dizendo que isso vai ser bom. Porque sim, tá? Mas eu quero tentar explicar pra vocês por que eu acho que isso, no máximo, vai ser neutro, vai ser uma pequena melhora e não vai ser algo tão revolucionário quanto parece, mas também pode ser uma coisa que terá um resultado ruim ou pior do que a gente não apenas usar a inteligência artificial. E daí eu queria começar assim, de novo,
e quem é do Brasil sabe muito bem isso, é a corrupção sendo usada como uma palavra que significa tudo que existe de ruim para vender uma solução que é vazia de conteúdo, tá? Então, isso aqui tem muito a ver com o fato de que as pessoas tratam a corrupção como uma coisa que acontece porque a gente não tem sistemas mais robustos de organização social para enxergar essa corrupção e para lidar com essa corrupção, que não é exatamente a maneira correta de lidar com isso, pois quando a corrupção acontece, muitas vezes ela é parte do funcionamento entendido do sistema, do funcionamento esperado do sistema. A gente sabe que a política no Brasil ela não é toda cheia de corrupção porque, sei lá, os políticos só não seguem as regras. Ela é cheia de corrupção porque as regras são feitas pelas pessoas que estão tentando tirar uma casquinha. E não são nem pessoas, são o quê? Setor privado que ganha muito dinheiro com a corrupção. Porque é sempre muito engraçado as pessoas não entenderem que a corrupção é privada, né? Porque não existe corrupção que rouba dinheiro e investe numa escola. Corrupção que rouba dinheiro e distribui ele igualmente para toda a população. A corrupção sempre vai ser de empresas ou de indivíduos, mas geralmente, né, a corrupção de empresas ela não aparece muito na TV, para retirar dinheiro do público e colocar, né, dinheiro, esses recursos, no bolso do setor privado. Então, quando a gente fala de combate à corrupção, o que é um combate mais efetivo à corrupção é a gente impedir a influência do dinheiro do setor privado sobre os interesses do povo em geral. E eu tô falando de uma maneira mais vaga. Esse canal aqui tem um clipe comunista aqui embaixo, tá ligado? O que eu tô querendo dizer, a gente tem que impedir que os interesses da burguesia se sobressaiam aos interesses de quem trabalha. Mas eu falei, né? Setor privado, dinheiro do setor privado, interesse do povo exatamente para ficar mais acessível. E daí eu estrago essa acessibilidade com o parênteses, mas é que eu quero que vocês entendam. E daí o que é interessante é que um sistema neutro e perfeitamente tecnológico, ele pode, no pior dos casos, facilitar a corrupção. Porque ele vai tirar o papel do humano que tem a decisão e a fiscalização. Ele pode tirar o papel de um servidor público, por exemplo, que está vendo que tem uma coisa errada acontecendo e que tem estabilidade e que pode denunciar aquilo, que pode prezar pelo bom funcionamento do Estado e não pode, por exemplo, ser demitido, ser afastado, ser retalhado de alguma maneira. Um sistema computacional, ele pode ser desligado, ele pode ser modificado, ele pode, inclusive, naturalizar regras que nem eu disse, podem ser feitas para facilitar a corrupção e elas vão ocorrer tudo certo. É o que eu sempre falo para vocês. Muita gente acha que, por exemplo, a blockchain, por ser um banco de dados imutável, ela vai permitir que a gente tenha registros anticorrupção, registros que não são modificáveis, que a gente tenha uma total transparência de tudo que está acontecendo. Só que o problema todo é que a tecnologia ela só te ajuda a criar um banco de dados imutável. Ela não te ajuda a criar o que vai ser colocado naquele banco, quem vai colocar as coisas naquele banco. Para isso, a gente vai precisar de outros sistemas por fora, a gente vai precisar de pessoas atuando ali. Então, a gente pode muito bem ter um sistema que está perfeitamente seguro dentro de uma blockchain, mas onde a gente escreve situações fraudulentas ali. Esse é o tipo de crítica que eu tô tentando fazer, porque eu não sou contra a modernização do serviço público, eu não sou contra o bom uso da tecnologia para resolver esses problemas. O que eu sou contra é a gente fingir que esses problemas eles são criados por uma falta de organização ou de transparência, de processos que não são robustos e não pelos interesses privados que estão sempre se sobressaindo sobre os interesses públicos. E algo que é engraçado é que em alguma matéria ali, ele fala que a ideia é que com um sistema desses a gente vai ter mais transparência sobre o processo de licitações, né, que eles vão estar fazendo na Albânia. Só que parece uma piada de mau gosto dizer que um LLM, porque aparentemente é isso que a Microsoft está vendendo para eles, pode ter alguma transparência, né? É uma das tecnologias mais difíceis da gente conseguir transparência, porque a gente simplesmente não vê o processo ali que acontece de cálculo, né, entre aspas, de raciocínio, não é raciocínio, que acontece até sair uma resposta desse tipo de modelo. E mais um adendo aqui sobre a corrupção, tá? Como eles citam no artigo, eles estão consistentemente no topo de rankings de aparência de corrupção. Esses rankings são péssimas métricas, são métricas extremamente enganosas sobre esse assunto, porque eles trabalham baseado basicamente nisso, na aparência de corrupção. As pessoas que vivem na Albânia dizem, pô, esse país aqui é uma merda, tudo corrupto, tudo acontece errado. Ah, o país que consistentemente está como menos corrupto, Estados Unidos da América, lá que é um país bom, lá onde não acontece nenhum tipo de corrupção. Porque é isso que acontece consistentemente nesses rankings. Os países como os Estados Unidos e países da Europa não acontece nenhuma corrupção. Eles são postos como os países mais democráticos, os países mais avançados, mais organizados. E daí quando a gente lê as notícias sobre a Albânia, inclusive todos esses artigos que eu trouxe, a gente ouve sobre problemas que ele tem com o tráfico de drogas e as máfias, gangues, cartéis lá.
a gente ouve que as pessoas não confiam nos bancos, a gente ouve que as pessoas têm um trauma sobre o que aconteceu na economia deles pós a queda do socialismo. Só que a percepção da corrupção é uma métrica extremamente fraca. Uma coisa que eu tava lembrando quando eu tava pensando nisso é que quando eu tava visitando a minha família no interior, tu tá andando por uma cidade que é muito mais segura que a capital, que as pessoas todas conversam mais, que as pessoas todas se sentem mais próximas, e daí tu toma café da manhã e tá vendo televisão e tu tá vendo aquele programa Pinga Sangue lá, e daí tudo de ruim que aconteceu no mundo nas últimas 24 horas cai no teu prato ali de uma hora para outra. Então a percepção que a gente tem é que nós vivemos aqui nessa cidade pequena, onde tudo é pacato, não acontece nada e tal, e o mundo lá fora tá pegando fogo, e as pessoas na capital estão sendo sequestradas, o tráfico de drogas está fora de controle, assassinatos o tempo inteiro. Então é mais ou menos esse tipo de coisa que parece informar esses rankings, onde o país deles, né, que é um país inserido de uma maneira parecida com o Brasil, se vocês pensarem na economia global, é um país de coitadinho, de corrupção, onde tudo dá errado, e os países da centralidade capitalista são os países onde dá tudo certo, né? E daí eu queria chamar a atenção para vocês, por exemplo, com o caso do Jimmy Kimmel, né? Que vocês devem ter visto. Nós ainda vamos fazer um outro vídeo falando sobre mais aspectos dessa história, mas que ele criticou o Donald Trump por causa da morte do Charlie Kirk, tá? Então, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas basicamente ele diz: a direita está tentando se apropriar da morte do Charlie Kirk. Eles estão dizendo que era um cara de esquerda que matou ele, mas é um cara que parece ser um trumpista. E ele também zoou o fato de que o Trump, quando perguntado sobre Charlie Kirk, ele, tipo, foda-se isso, nós estamos construindo uma coisa na Casa Branca aqui, vamos falar de outra coisa. Ele parecia que ele tava cagando pra morte de Charlie Kirk. O Jimmy Kimmel perdeu o seu programa por causa desse tipo de coisa, o que é claramente uma violação da primeira amenda da Constituição dos Estados Unidos, a liberdade de expressão. Mas o que é mais interessante, eu não vi tantas pessoas falando dessa história, é que na realidade a ABC e a Disney, que são as companhias que são responsáveis pelo programa do Jimmy Kimmel, eles estão sofrendo pressão das subsidiárias locais, que estão tentando fazer uma fusão agora e estão sendo impedidas pelo governo do Donald Trump, tá? Então, esse programa sair do ar, ele tem correlação direta com o fato de que o governo do Donald Trump pode não aprovar uma negociação bilionária dessas companhias de TV, e daí o governo do Donald Trump disse: eu não gosto do programa desse cara, né? Esse aqui é o ministro lá da FCC, que é o que cuida da mídia. E daí eles tiraram o programa do Jimmy Kimmel do ar. Outro caso que é muito similar, não sei se vocês ouviram falar, tá? Mas a Paramount também estava sendo processada pelo governo Donald Trump. Eles também tinham um processo de fusão com outra empresa que o FCC estava sentado em cima. Eles aparentemente fizeram um acordo nesse processo, né, entre a Paramount e o governo dos Estados Unidos, e foi aprovado também a fusão deles, tanto que isso foi parodiado no South Park, que é um programa que passa na Paramount, outros aí que já estão pela bola 7 se eles não se cuidarem, tá? Então, só para vocês entenderem, isso aqui é corrupção, tá? Isso aqui é corrupção muito direta. O governo do Donald Trump é um governo extremamente corrupto, e não que todos os governos dos Estados Unidos não sejam, tá? Por essa definição. Porém, eles deixam muito escrachado. O Donald Trump vende jantas que as pessoas podem ir conversar com ele sobre o que gostariam de... As pessoas não, né? Os CEOs de empresas. Sobre o que gostariam de acontecesse no estado. Nós falamos aqui sobre a corrupção deles, o encontro com a NVIDIA, a maneira como ele tem lidado com as empresas de chip aqui. Então, assim, Estados Unidos é um país extremamente corrupto. Ok? Só que a percepção que a gente tem de corrupção não é essa. Mas daí agora falando uma real sobre essa história em específico, tá? Me parece, lendo as matérias, e não tem tantas informações assim na mídia que chega até a gente, e eu até acho que o primeiro-ministro não deu muitas informações, ele largou uma lacradinha ali, que a Microsoft vendeu um RAG, tá? Ou um LLM fine-tunado. Um RAG, para quem não sabe, é quando a gente bota um monte de documentos para enriquecer um modelo de linguagem, e daí ele faz busca dentro desses documentos, entre aspas, tá? Ou no máximo, que eu disse, um fine-tuning de uma IA para funcionar para o governo da Albânia, tá? Ou seja, um processo muito fácil, muito tranquilo, e que ao mesmo tempo que não vai provavelmente ter nada de especial, tá? Vai ser aquela assistente que eles disseram que ela fazia antes, que devia ser um chatbot que te ajudava a navegar coisas do governo. Vai ser isso, talvez com informações sobre licitações, sobre leis da Albânia, e daí alguém vai conseguir usar isso de alguma maneira. Eu sinceramente acho que isso aqui pode até ser só uma lacradinha, pode ser só uma coisa que nunca vai ser usada, tá? Porém, né, um detalhe importante é que, de novo, tu vai tratar as licitações do teu país, as informações importantes do teu país, num sistema que foi desenvolvido dentro de uma empresa dos Estados Unidos, desses Estados Unidos agora, que o presidente está dizendo: nós vamos usar as empresas dos Estados Unidos
para avançar nossos interesses econômicos, que ele está fazendo jantar com todos os CEOs das Big Techs, e os CEOs das Big Techs estão dizendo, isso, senhor Trump, sim, nós te respeitamos muito, obrigado por nos receber aqui, faremos tudo que for necessário para desenvolver a economia dos Estados Unidos. Essa é a ótima ideia que vocês têm, colocar um sistema que vai mexer com documentos, informações e decisões do teu governo e que foi criado pela Microsoft. Isso aqui já é bem estranho, né, se vocês considerarem o papo de soberania digital que a gente está falando sempre aqui. Mas é basicamente o Ed Rama criando, né, um factoide, uma coisinha para dizer, olha só que grande revolução tecnológica, mas despolitizando muitas pessoas no caminho, porque não se faz essa discussão de por que a Albânia é um país tão corrupto, por que é tão difícil a gente fazer esse tipo de coisa funcionar na Albânia. Não, vamos botar uma IA vestida com trajes folclóricos, né, e ela vai resolver nossos problemas. E aparentemente, pelo que eu li, esse ministro ele tem usado essa estratégia meio TikToker, meio vou criar sempre um Huawei, uns factoides, junto com algumas políticas neoliberais, né, de redução do Estado, de modernização da gestão, todo esse tipo de coisa, para criar essa imagem. E no Brasil a gente está muito acostumado com essa imagem de um cara que é moderno, que é para frentex e que está deixando o Estado mais eficiente, mas ao mesmo tempo entregar tudo para iniciativa privada. E daí, no geral, o que ele está dizendo, né, que nem o artigo falou ali, é União Europeia, me nota, por favor, eu quero entrar na União Europeia. Olha só, gente, eu estou privatizando tudo, eu estou melhorando a gestão do Estado, temos até uma IA ministra que está vestida em trajes folclóricos. E daí eu queria recomendar para vocês, que já segue o canal há mais tempo, deve lembrar disso aqui, esse vídeo que se chama Isso é uma péssima ideia, pessoal, mas é o quê? Essa pessoa aqui, eu esqueci o nome dele, né? Ele estava se candidatando nas últimas eleições, dizendo que, na realidade, essa candidatura era a candidatura do IA. Ele tinha uma IA que ia botar ela a serviço do povo e que ela ia ser usada. E o que era isso? Oportunismo, fetichismo da tecnologia, uma pessoa despolitizando, né, se aproveitando dessa questão da tecnologia para tentar dizer, olha, a tecnologia é muito melhor, mais correta, mais precisa do que humanos. Humanos não sabem fazer política, votem numa IA que vai dar bom. O que aconteceu, né? Zoei ele, um vídeo extremamente pequeno no canal hoje, ele tem 3.000 visualizações. Ele inclusive pegou esse meu vídeo, botou na campanha dizendo, os haters já estão dizendo que é impossível usar uma IA e tal. Você conseguiu os 600 votos, tá? Inclusive eu falei com pessoas que te conhecem, esqueci o seu nome, Pedro? Alguma coisa? Pessoas que te conhecem que disseram que é meio triste que tu jogou fora um histórico de ativismo, de hacktivismo e de engajamento político para tentar fazer uma lacradinha, né, uma campanha política despolitizante usando inteligência artificial. Mas é isso, dei uma olhada nesse vídeo. Eu acho que a maior pérola que eu falo nesse vídeo, que é bastante importante, é que o problema todo da gestão pública não é que a gente precisa de processos melhores, que a gente não consegue organizar direito. O problema é que a gente não consegue discutir coisas que seriam importantes. A gente não consegue discutir as contradições do capitalismo, a gente não consegue discutir como é que a gente pode organizar a sociedade de uma maneira que não centre na burguesia, que centre nas necessidades do trabalhador. Enquanto a gente não conseguir debater esse tipo de coisa e mudar esse tipo de coisa, a gente pode colocar IA e tecnologia em todos os pontos, a gente vai continuar servindo o que o capital quer que a gente faça. A gente vai continuar sendo escravos do dinheiro, de quem tem mais dinheiro. Esse é o grande problema dessa coisa. E é por isso que eu critico tanto isso aqui, porque eu não acho que é ruim, de novo, usar a tecnologia, tentar modernizar. O problema é colocar a tecnologia nesse pedestal de uma maneira oportunista para se eleger e no final ainda ganhar 600 votos. É bem cringe, tá? É triste. E daí, de novo, recomendando mais um vídeo para vocês. Esse aqui é a segunda versão do vídeo sobre o fetiche da tecnologia. Eu achei que ficou bem legal. Eu reajo a um vídeo do Walter Lippold falando sobre isso ali no início, e daí depois nós damos vários exemplos na área da tecnologia, do governo, de todas as vezes que as pessoas trazem a tecnologia como se ela fosse essa solução para todos os problemas, como se ela fosse esse super trunfo, essa panaceia, e na realidade é só uma maneira de a gente escamotear a discussão que é mais interessante, de que mudança realmente a gente precisa fazer na sociedade, tá? Mas então é isso, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, deixem um like, se inscrevam, nós temos um apoio-se e todo esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, parem de acreditar que o IA vai resolver nossos problemas e se organizem politicamente, tá? É isso aí, um beijo e nós nos vemos na próxima. Falou!